Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Na semana passada nós vimos frações algébricas, simplificação de frações algébricas. Nós vimos uma parte lá que para poder fazer a simplificação da fração, nós tínhamos que reduzir aquele polinômio que aparecia ali na fração num produto de polinômios mais simples. É exatamente isso que consiste a fatoração. A fatoração consiste em a gente reescrever o polinômio dado a gente, pode ser uma adição de polinômios, pode ser uma subtração, consiste em a gente reduzir a escrita, transformando aquela adição ou subtração em um produto de polinômios mais simples. Nós temos vários métodos de fatoração. Nós vamos começar com aqui o fator comum em evidência. O que significa fator comum? Fator comum é o fator que se repete em todos os monômios. Ou seja, que naquele polinômio ali, nós vamos olhar cada um termozinho e vamos pegar o que se repete em todos para colocar em evidência. Para que serve essa evidência? Eu vou colocar o número e a letra em destaque e vou dividir todos os outros que aparecerem por ele, tá? Talvez assim, sem exemplos, fique um pouco complicado, mas vamos esclarecer. Para fatorar um polinômio, utilizando o fator comum em evidência, inicialmente identificamos o termo comum a todas as parcelas da expressão. Em seguida, colocamos esse termo em evidência, colocamos o termo em destaque. Primeiro aqui eu trouxe um exemplozinho para vocês em formato de desenho. Tem até na apostila de vocês, não sei se vocês vão querer acompanhar a matéria pela apostila. Se quiserem, pode pegar a apostila na página 6, aí tem explicação, página 6, 7 e o iniciozinho da página 8. A nossa matéria vai da página 6 à página 8. Tá bom? Se quiser pegar e ir acompanhando pela apostila, tranquilo. Aqui nós temos um retângulo grande dividido em 3 retângulos menores. Nós vemos aqui, então, no caso, 3 áreas. Só que para eu calcular a área do retângulo todo, eu tenho que calcular a área do primeiro, mais a área do segundo, mais a área do terceiro, não é isso? A área do primeiro, AX, mais a área do segundo, BX, mais a área do terceiro, CX. Não é isso? Então, vai ficar AX mais BX mais CX. Aqui no desenho já foi feito de propósito, de modo intuitivo, que quem vai repetir em todos eles é o X. Vou escrever aqui para vocês poderem ir acompanhando junto comigo. Então, eu tenho AX mais BX mais CX. Quem se repete nas 3 parcelas? O X. Significa que esse X, que é o termo que se repete, ele vai ser colocado em evidência, ele vai ser colocado em destaque. Para quê? Para que eu possa pegar cada um desses aqui e dividir pelo X. Dividindo pelo X, eu coloco dentro do parênteses apenas quem sobra. Vamos lá, pensar individualmente. Primeiro, AX dividido por X. Coloca ele em fração mentalmente aí, ou escrevam se vocês quiserem. Se eu colocar numa fração AX sobre X, eu posso cortar, eu posso cancelar o X, não posso? Então o X some, me sobra quem? O A. E o que sobra eu escrevo dentro do parênteses. É somente isso que é o termo, que é fatorar, colocando o termo comum em evidência. Tá? Agora a gente olha aqui, ó, BX. Eu tenho BX para dividir para X. Cancela o X, me sobra B. CX dividido por X. Cancela o X, me sobra C. E olha só, se eu pegar agora, ó, X vezes A, AX. X vezes B, BX. X vezes C, CX. Então, colocar o termo comum em evidência. Termo comum é o que se repete em todos. Colocar em evidência, vou deixá-lo destaque do lado de fora do parênteses
e vou depois efetuar a divisão de cada um pelo termo que eu botei em evidência. Aqui eu tinha uma adição, certo? Aqui eu tenho um produto de dois polinômios. Tranquilo? Vamos ver mais exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui, ó, 2x² mais 4x. Primeira coisa, eu vou observar, aqui eu não tinha número aparecendo. No caso aqui, meu número é 1, eu não preciso colocar em evidência. Nesse caso aqui, eu tenho número, ó. Eu tenho 2 e eu tenho 4. Quem é o termo comum entre 2 e 4? O 2, né? Por que o 2? Porque o 2 aqui é um número primo e o 4 é composto por 2 vezes 2. Então, quem aparece de número nos dois? O número 2. Olhando a letra, aqui no primeiro eu tenho x², no segundo eu tenho xy. Quem é comum? Quem aparece nos dois? O x. Então, eu pego aqui o de menor expoente. Por quê? Porque eu tenho que dividir esse por esse. E eu não estou a fim de trabalhar com expoente negativo, não é isso? Então, 2 dividido por 2, 1. x² dividido por x, sobra x. Por quê? Divisão de bases iguais. x² por x. Repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Não preciso escrever. Expoente 1 a gente não costuma escrever. Tranquilo? Então, eu cancelo aqui o expoente com esse x daqui, me sobra um x só. Agora, 4 dividido por 2. 2. X dividido por x. Dá 1. 2 vezes 1, 1. Então, eu não preciso escrever 1 ali. Y eu não tenho ninguém para dividir, eu repito. Tranquilo? Após fatorado, podemos observar que a adição de polinômios foi transformada em um produto de dois fatores, como já falei ali em cima, onde um dos fatores é o 2x e o outro fator é x mais 2. Observe que se você aplicar a propriedade distributiva entre esses dois fatores, você voltará ao polinômio inicial, ou seja, 2x vezes x, 2x². 2x vezes 2y vai dar 2 vezes 2, 4, x vezes y, xy. Essa pode ser uma maneira de você verificar se a sua fatoração está correta. É como se fosse uma prova real. Acabou de fatorar, aplica a distributiva para ver se você volta ao polinômio inicial. Se você voltar ao polinômio inicial, significa que está correta a sua fatoração. Próximo exemplo. 12a² b² c menos 3abc mais 6a³ bc². Primeira coisa, olhando a parte numérica. Quem é comum em todos eles? Se eu fatorar aqui, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2 vezes 3. Se vocês não conseguirem visualizar o que eu estou falando, pega um caderno e escreve. Vocês vão conseguir entender melhor. Quem foi o comum dos fatores que eu falei aqui? De número 3. Então, bota ali o 3. Letra, eu tenho ABC, eu tenho aqui também ABC e aqui também ABC. Então, parte literal, quem vem ABC em evidência. Lembrando sempre de menor expoente, tá? Então, eu vou dividir 12 por 3, 4. A² por A, cancela aqui o expoente, corta esse A aqui, sobra um A só. Ou 2 menos 1, 1. A elevado a 1. B² dividido por B. Repete o B, 3 menos 1, 2. Sobra B². C dividido por C, cancela C, não precisa colocar ninguém. Menos 3AB dividido por 3ABC. Menos 3ABC dividido por 3ABC. São iguais, então vai sobrar só 1. Mais, repete ali, 6 por 3, 2. A³ por A, 3 menos 1, A². B por B cancela, C² por C, sobra C.
Então, observando atentamente, podemos ver que o número que será colocado em evidência será sempre o MDC dos números presentes no polinômio. MDC a gente aprende desde o 5º ano. Então, para vocês vai ser fácil identificar o MDC entre os números. Joia? Terceiro exemplo. Menos 18a ao quadrado x ao cubo y mais 8a ao cubo x ao cubo y ao quadrado menos 4a ao quadrado x à quarta y à quinta. Vamos lá de parte numérica primeiro. 4 é formado por 2 vezes 2. 8 é formado por 2 vezes 2 vezes 2. 18 é formado por 2 vezes 3 vezes 3. Então, quem é que se repetiu em todos eles? Somente o 2. Letras, eu tenho A, X, Y, A, X, Y, A, X, Y. Então, eu vou colocar A, X, Y. Observando aqui o expoente, 2, 3 e 2. Tá bom? Então, A ao quadrado, X ao cubo, Y ao quadrado. Esse aqui é o termo que vai ficar em evidência, ou seja, é o termo pelo qual eu vou dividir cada um desses aqui agora. Menos 18 por 2, menos 9. A ao quadrado por A ao quadrado, some. X ao cubo por X ao cubo, também some. Y ao quadrado por Y ao quadrado, some também. Então, sobrou só menos 9. Esse outro aqui, 8 dividido por 2, 4. A ao cubo por A ao quadrado, 3 menos 2, 1. Então, sobra um A só. X ao cubo por X ao cubo, some. Y ao quadrado por Y ao quadrado, some. Então, me sobrou 4A. Menos 4 dividido por 2, menos 2. A ao quadrado por A ao quadrado, some. X à quarta por X ao cubo, sobra só um X. E Y à quinta por Y ao quadrado, 5 menos 2, Y ao cubo. Tranquilo? Então, aqui eu tenho 2A ao quadrado, X ao cubo, Y ao quadrado, que multiplica menos 9 mais 4A menos 2X, Y ao cubo. Se eu multiplicar cada um dos termos dentro do parênteses pelo que está em evidência, eu volto nesse polinômio aqui. Tá bom? Observe agora que as letras que ficarão em evidência serão as que se repetem e de menor expoente. Sempre as de menor expoente, fiquem atentos. Então, após cada um dos exemplos, eu dei uma dica de como vocês vão resolver, fatorar os polinômios usando o método do fator comum. Tá bom? Volta o vídeo aí. Anota no caderno as dicas antes de vocês começarem a fazer as atividades, tá bom? Então, tem uma dica no primeiro exemplo, uma dica no segundo exemplo, uma dica no terceiro exemplo. Quarto exemplo sem dica, usando todas elas, tá bom? 36 abx ao quadrado mais 12a ao quadrado x menos 48bx. Vamos lá. Fator comum, ou seja, número comum, MDC, dos números 36, 12 e 48. 12, né? 48 é múltiplo de 12, 36 é múltiplo de 12, então o MDC aqui vai ser 12, então ele que vem para evidência. Vamos observar, tenho A aqui, não tenho aqui, então ele não pode ir para evidência, porque tem que ser a letra que se repete em todos, então A não vai para evidência. B, tem aqui, não tem aqui e tem aqui, também não pode ir para evidência, então ele não vai entrar lá. X ao quadrado, x e x. Então, o x vai para a evidência, porque ele se repete nos 3. Menor expoente, aqui tem expoente 2, aqui expoente 1, aqui expoente 1. Então, quem vai para a evidência é o x. Vamos lá, 36 dividido por 12, 3. A não está em evidência, eu só repito. B não está em evidência, não vou dividir, então eu só repito. X ao quadrado dividido por x, 2 menos 1, 1, sobra x. Com o tempo, vocês não vão precisar ficar pensando que diminuir, não, 2 menos 1, vai sobrar 1. Automaticamente, vocês vão colocar x ao quadrado dividido por x, vai dar x. Treinando, fazendo os exercícios, vocês vão se habituar e não vai nem ficar pensando muito, vai ser quase que automático a resolução. 12 dividido por 12 dá 1. A ao quadrado dividido por ninguém, no caso, dividido por 1,
vai repetir, vai sobrar a ao quadrado, x por x cancela, então mais a ao quadrado. Menos 48 por 12, menos 4. B não está em evidência, repito ele. X por x dá 1, não preciso colocar. Tranquilo? Vamos ver agora uma aplicação de fator comum em evidência na simplificação de frações. Eu tenho aqui, ó, 5x mais 5y. Simplificar esse aqui e esse aqui sem colocar em evidência é inviável, não tem como, porque eu não, como é que eu vou dividir, como é que eu vou simplificar alguma coisa se tem letras diferentes aqui com um sinal de mais aqui no meio. Lembra, eu não posso cancelar se eu tiver adição ou subtração. Eu só posso cancelar se eu tiver uma multiplicação, tá? Isso já foi falado nas aulas anteriores, não posso simplificar se eu tiver adição, se eu tiver subtração. Eu preciso ter uma multiplicação. Então, como que eu transformo isso aqui numa multiplicação? Coloco o termo comum em evidência, que é o 5. 5x dividido por 5 sobra x. 5y dividido por 5 sobra o y. Aqui no denominador eu vou colocar o termo comum em evidência, é o 4. 4x por 4 sobra x, 4y por 4 sobra y. O que eu posso fazer aqui agora? Esse aqui é um produto, esse aqui é um produto. Então significa que eu posso cancelar os termos que são iguais. Vai me sobrar quem só? 5 quartos. Tranquilo? Próximo. Mesma coisa do de cima, não posso cancelar aqui, não posso resolver aqui, não tem como. O que eu vou fazer? Termo comum em evidência. Quem é o termo comum em evidência aqui em cima? Quem se repete? 2 e o y. Então é ele que vai para a evidência. 2y vai ficar em evidência. 2xy dividido por 2y. Sobra só x. Corto 2, corto y, sobra x. Menos 4 dividido por 2. Menos 2. AY dividido por y. Some y, sobra A. Denominador, 6xy menos 12ay. Quem vai para a evidência? 6, que tem aqui o 6, e aqui é 2 vezes 6, né? Então, 6 se repete, coloco ele em evidência. E de letra, repete só o y, então, ela que vai para cá. 6xy dividido por 6y, some 6, some y, sobra só x. Menos 12 dividido por 6, menos 2. AY dividido por y, sobra só A. Tranquilo? Agora aqui nós temos, ó, tudo produto, ó, 2 vezes y vezes x menos 2, 6 vezes y vezes x menos 2a. Então, eu posso cancelar aqui todo mundo. Eu posso cancelar o y, que foi para a evidência, porque está multiplicando. Eu posso cancelar o x menos 2a, que também ficou aqui o resultado da evidência. Posso cancelar em cima e embaixo. E ainda posso simplificar o 2 sextos por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, a resposta final da simplificação dessa fração aqui, 1/3. Aqui nessa numeradora eu não posso fazer nada, porque não tem como botar em evidência, ele está um monômio ali sozinho, então só repito. Denominador, consigo colocar em evidência que eu tenho um fator comum aqui, ó, entre o 8 e o 4, o 4. A ao quadrado e A, sempre de menor expoente, A. B ao cubo, B ao quadrado, de menor expoente, B ao quadrado. C e C ao quadrado, vem para a evidência o C. 8 dividido por 4, 2. A ao quadrado por A, A. B ao cubo por B ao quadrado, B. C por C, cancela, some, não precisa repetir. Agora eu tenho menos 4ab ao quadrado C por menos 4ab ao quadrado C. Então, 4 com 4 cancela, o A com A cancela, o B ao quadrado com B ao quadrado cancela, C ao quadrado com C, sobra um C só. Foi? Pronto? Agora o que eu posso fazer? Ó, esse termo aqui é idêntico a esse aqui. E ele está multiplicando o 2ab menos C. Então, eu posso cancelar. Em cima, vai cancelar todo mundo, vai sobrar 1. Lembrem-se sempre que quando a gente cancela, a gente está dividindo, tá? Muitas vezes a gente fala cortar e não entende o significado. Eu estou dividindo esse termo aqui por esse aqui. Então, aqui em cima vai sobrar 1. E embaixo vai sobrar 2ab menos C. Tranquilo? Qualquer coisa, volta a assistir novamente. Ou, se tiver muita dúvida, pode entrar em contato nos nossos horários marcados aí.
Agora, nós podemos resolver equações por meio da fatoração. Utilizando o método de fator comum em evidência, a gente vai resolver essas equações aqui. Eu tenho a primeira aqui, ó. Por que é equação? Tá, eu esqueci de falar para vocês. Equação porque eu tenho uma igualdade. Então, lá atrás eram expressões, eram monômios, polinômios. Agora não, agora eu tenho equações porque eu estou igualando a alguma coisa. Nesse caso aqui, igualando a zero. O que eu vou fazer primeiro? Esse polinômiozinho aqui, ó. Vou colocar o termo comum em evidência, que é quem? X. E o de menor expoente, então vai ser x elevado a 1, ou x sozinho. X ao quadrado por x, x. Menos 2x por x, cancela x, sobra menos 2. Agora aqui eu tenho x vezes x menos 2 igual a zero. Para que isso aqui seja verdade, eu preciso que o x seja zero ou que x menos 2 seja zero. Por quê? O elemento neutro da minha multiplicação é o zero, né? Então, para eu conseguir resposta zero aqui, eu preciso 0 vezes x menos 2. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Se eu tiver x vezes zero, também dá zero. Então, por isso que eu tenho esse desenvolvimento aqui, ó. Para que isso aqui seja verdade, eu preciso que o meu x seja igual a zero ou que o meu x menos 2 seja igual a zero. Como eu vou encontrar o valor de x, o que eu faço? É que isso aqui vocês estão enjoados de fazer já, ó. X menos 2 igual a zero, então x igual a 2. Esse outro aqui, ó, 2x ao cubo menos 50x igual a zero. Mesma coisa, vou ver aqui quem vai para a evidência, quem é o termo comum. Eu tenho 2 e aqui 50. 50 é um múltiplo de 2, então vou colocar o número 2 em evidência. Agora eu tenho x e x. 1 ao cubo, 1 elevado a 1. Vai sempre de menor expoente, então jogo o x para cá em evidência. 2 dividido por 2, 1. X ao cubo por x, 3 menos 1, 2. Sobra x ao quadrado. Menos 50 por 2, 25. X por x, cancela. Agora eu tenho de novo que 2x é igual a zero. Anotei aqui. Ou x ao quadrado menos 25 é igual a zero. Tá bom? Lembrando que todas as vezes que eu estiver resolvendo a equação, eu não posso esquecer de igualar isso a zero. Se eu tirar esse igual a zero aqui, eu estou errando, tá bom? Posso esquecer, não. Então, eu tenho 2x, que multiplica x ao quadrado menos 25, igual a zero. Tenho que colocar igual a zero depois de fatorado, quando for a equação. Agora, eu vou pegar x ao quadrado menos 25, igual a zero. Também você já sabe resolver. X ao quadrado igual, passo 25 para o outro lado com o sinal trocado. Contrário da potência, raiz quadrada, não se esqueçam de colocar mais ou menos, porque aqui eu não estou trabalhando com medida de nada, então eu preciso colocar mais ou menos raiz de 25, minha resposta do x, mais ou menos 5. Ah, professora, para que serve esse valor aqui? Vocês podem pegar x igual a zero, colocar aqui no lugar, resolver, vocês vão encontrar zero. Se vocês colocarem zero aqui, 0 ao cubo, 0 vezes 2, 0. 50 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Se vocês colocarem o mais 5, também vão conseguir encontrar 0. Se colocar menos 5, também vai encontrar 0. Tá bom? Então, a resposta aqui, vocês precisam colocar a solução. Não pode esquecer, precisa botar a solução. Como é dado a solução? A solução pode ser dada de maneira simples, nesse caso aqui. Eu posso colocar apenas x igual a zero ou x igual a 2, que foi o resultado que eu encontrei ali. Nessa equação de baixo, x igual a zero ou x igual a 5 positivo ou x igual a menos 5. Qualquer um desses valores que eu colocar para x, eu vou encontrar zero. Tá bem? Entendido? Então, deixei aqui os exercícios para vocês fazerem, para fixar esse conteúdo. Eu selecionei algumas letras de alguns números só, porque tem várias letras em cada um desses aí. Só que, para não ficar muito cansativo, eu separei algumas só. Se vocês observarem que não conseguiram fixar bem fazendo só esses que eu passei,
pega e façam outros, tá? Igual no número 9 aqui, por exemplo. Número 9 tem um monte de letras. Eu separei essas 4 aqui, que eu achei mais importantes, e elas são diferentes, tá? São valores diferentes, expressões diferentes, para vocês poderem treinar os vários tipos que eu passei. Então, os exercícios da página 19 e 20. Número 9, essas 4 letras aqui. Número 10, somente a letra A. Número 12, só 2 letras. Número 13 e 16, também 2 letras. Para não ficar muito cansativo, vocês não ficarem muito tempo fazendo exercício. Mas lembrem-se que quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão treinar e mais facilidade terão para resolver os próximos exercícios. A próxima fatoração, a gente utiliza esse fator comum em evidência. Então, é bom que ele fique bem fixado. Vocês vão enviar esses exercícios para mim, agora pela manhã, se conseguirem fazer, até as 10h50, ou no horário da tarde, de 15 às 16 horas. O horário também que eu estarei disponível para retirar as dúvidas. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.